Oi, hoje eu vou mostrar para vocês a prática de alinhamento da minha proteína. Nessa prática foi dividida em descrever o modelo escolhido, realizar os alinhamentos e construir os modelos. A proteína que eu utilizei é de receptor de estrogênio. Esse receptor é normalmente encontrado em células do endométrio, ou seja, é um hormônio sexual. Também está presente em contraceptivos orais combinados, que é a minha área de pesquisa. A sequência fácil da minha proteína, né, que eu escolhi é essa daí, e a taxonomia ela bateu em quase todas as análises. Só em alguns pequenos detalhes, como o organismo que foi encontrado em Homo sapiens ao invés de músculos, mas a minha área de pesquisa também abrange os dois, então eu decidi continuar. Depois eu procurei por informações sobre a minha proteína-alvo em alguns programas e bancos de dados. No KEGG, por exemplo, ele tem vias de interações moleculares ou genes que foi encontrado do mesmo organismo, né? Demonstrando a via de sinalização de estrogênio. E no Signal IP, a gente tem a primeira linha em vermelho, que significa que é o peptídeo padrão, e a minha sequência ela não demonstrou a presença do mesmo. Em verde, tracejado, é a lipoproteína. E em laranja são os outros tipos de peptídeo sinal. No PsyPred eu tenho na imagem à esquerda algumas alfa-hélices em rosa interagindo com a minha membrana. E na imagem à direita, os tipos de aminoácidos encontrados na minha sequência escolhida. Eu fiz análise também no String, que é um banco de dados de interação proteína-proteína. A minha proteína ela está representada em vermelho e na lista da imagem à direita mostram as melhores interações em score com a minha proteína. Daí eu rodei a minha sequência no Blast para poder encontrar o melhor molde. E eu escolhi o primeiro por causa do maior score e quero cover. E não foi pela opção de identidade. Talvez por isso eu tenha enfrentado alguns problemas durante as análises posteriores. Eu busquei por família e domínio, né? E com domínio, ela se encontra em posição de 314 e 551. E está presente também na superfamília West Recept, que é o receptor de estrogênio, e o NRLBD, que apresenta o domínio de ligação do receptor de estrogênio ativado pelo hormônio. E também, com o modelo escolhido, né, o 2OCF, eu pude encontrar a proteína revisada bibliograficamente e os dados bateram até aqui. Então, eu comecei a fazer um alinhamento em diferentes metodologias para comparar os resultados. E aqui no Promos e no Cluster, eu tive bastante região não alinhada. No Cluster teve gap, match e regiões onde os grupos estavam bem conservados, podendo observar bem, né, a partir da sexta linha. E no Promos demonstrou que o modelo possui bastante estrutura secundária. E a partir disso, eu usei o Swiss Model para começar a modelagem em si. E primeiro foi através do método automático, onde ele me deu 9 modelos. E dentre eles, eu optei pelo modelo 3, porque a identidade foi melhor de todos os outros, né? E teve uma boa cobertura. Os valores de GMQ e Kemin, não sei se se fala direito, mas eles não foram também não foram tão ruins comparados aos outros modelos. Já no alinhamento manual, eu obtive um modelo com resultados bem melhores de identidade e cobertura. Com esses dados encontrados até aqui, eu consegui gerar esses dois gráficos, né, o do online e o automático. Eu não consegui rodar o prosa, que vocês vão ver, né, que vai estar faltando essa parte mais na frente. E aqui no gráfico de Ramachandra, os dois apresentaram resultados ruins, porque os parâmetros eram que o R1 fosse maior que 85% e R4 menor que 2%. No MoProbit também apresentou resultado muito ruim. Nesse do online, né, apresentou 64 aminoácidos em regiões proibidas e no automático com 9. O valor do RMSD dos alinhamentos, né, deveriam ficar o mais próximos de zero, para que não tivesse mais desvios, diferenças entre um e o outro. E a gente pode ver que não ficou bom, porque acabou apresentando um valor de 1,372 na análise automática e modelo.
E nesse daqui ficou pior ainda, ficou muito longe de zero e muita área também sem alinhamento. E aí eu tive esse resultado final, e como podem ver, o alinhamento estava bem ruim e todo o processo de avaliação ficou prejudicado. Então eu decidi editar e retirar os primeiros 250 aminoácidos que se encontravam sem cobertura para refazer a análise. E aí ficou, né, somente com a região que possui alinhamento do PDB e do Promos e do Clustal. Em alguns quesitos, a gente consegue observar que de fato foram bem melhores, mas nesse gráfico aqui, por exemplo, ele não teve tanta diferença assim. O modelo que estava lá na ponta veio agora para o meio, mas quanto à qualidade, né, aparentemente não teve muita alteração. E talvez essa alteração de posição esteja somente respeitando o tamanho da sequência do aminoácido. Daí eu consegui rodar os 3 gráficos de Ramachandra, obtendo um resultado muito bom comparado ao anterior. E também entre esses 3 gráficos, os resultados eles foram semelhantes, né? Com o R1 maior que 85% e R4 menor que 2%. Também foi possível realizar a análise do MolProbit, onde se tinha uma lista extensa, né, de aminoácidos proibidos e que foram reduzidos a 1 ou 2, como é o caso do automático. E também consegui rodar o Prosa, né, dessa vez, conseguindo medir os desvios de energia do meu modelo, comparado ao banco de dados, né, com o valor de Z-score. Esse valor ele deve ser menor para ser melhor. E dentre esses, o online apresentou o melhor resultado, mas os 3 apresentaram, de novo, né, resultados bem semelhantes. E aí, no PyMol, eu realizei o alinhamento para ver o desvio entre o molde e o modelo e o seu respectivo valor do RMSD. O RMSD ele deve apresentar números mais próximos de zero para ser o melhor modelo, porque assim ele vai estar mais próximo do meu molde. Aqui a gente pode ver que no online ele apresentou 0,600, no alinhado 0,077 e no automático 0,370. E aqui a gente pode comparar a diferença do alinhamento dos 599 aminoácidos representados na tabela de cima com a tabela de baixo, que tem 244 aminoácidos que foram alinhados direitinho lá no Clustal e no Promos. Até aqui eu acredito que o do meio, né, o alinhado seria o melhor modelo, com base nas análises iniciais e também por apresentar o RMSD menor e prosa com o segundo melhor valor e também menos aminoácidos em regiões proibidas. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui.